Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos conhecer os fatores que influenciam nos climas do continente europeu e também as características dos climas deste continente. Vamos lá? Olha só. Os principais fatores que, eles influenciam, eles modificam de alguma forma os climas da Europa são o relevo. O relevo, inclusive, a gente já viu na aula passada, viu, gente? Qualquer dúvida, vai lá e reveja a aula. Mas é basicamente a influência das montanhas no sul do continente, que elas funcionam aí como uma barreira que interfere na circulação das massas de ar de um lugar para outro, contribuindo para que a parte sul da Europa tenha um clima aí mais seco e quente. Básico. Outros fatores são as correntes marítimas, a latitude, a maritimidade e continentalidade. Então, nós vamos começar aqui pelas correntes marítimas. Olha só. O que são correntes marítimas, gente? Elas são como rios que circulam dentro do mar. Essas correntes na cor rosa, elas estão representando as correntes quentes, que se formam nas águas quentes próximas à linha do Equador. E essas correntes da cor azul estão representando as correntes marítimas frias, que se formam nas águas geladas dos polos, tá? No caso da Europa, que é o nosso foco aqui, a corrente marítima que mais influencia o clima do continente europeu é a corrente do Golfo do México. Essa corrente aqui, gente, olha, ela se origina aqui nessa região do Golfo, uma corrente quente, e ela consegue chegar até o norte aqui, olha, da Europa. Quando ela chega, ela aquece as águas do Atlântico Norte e contribui para tornar os climas da Europa, né, alguns climas mais quentes ou menos frios, né, mais aquecidos e também mais chuvosos. Então, é uma influência muito forte, a influência da corrente do Golfo nessa região da Europa, certo? É basicamente isso. E a latitude? A latitude é outro fator. Como a latitude influencia aí nos climas do continente europeu. Então, vamos entender primeiro o que é latitude, né? Gente, latitude tem a ver com distância e proximidade da linha do Equador. Então, por exemplo, essas regiões aqui próximas ao Equador, elas recebem mais raios solares. Então, elas são mais quentes. Essas regiões aqui distantes do Equador, que são chamadas áreas de alta latitude, elas recebem menos raios solares. Então, apresentam climas mais frios. No caso da Europa, que fica aqui, olha, lembrando, gente, ó, quem está aqui próximo é a região de baixa latitude. Quem está distante do Equador é chamada aí de uma região de alta latitude. E quem nem está tão próximo nem tão distante é a região de média latitude. O caso da Europa aqui, a Europa está numa área de média latitude, de média a alta. Isso faz com que a maior parte dos climas da Europa sejam mais frios, porque é uma região que não é tão atingida pelos raios do sol, como é, por exemplo, a zona tropical, né, de baixa latitude. Então, é essa a influência, certo? Vamos lá. E no caso da maritimidade e a continentalidade, que são outros fatores também. Olha como é fácil. Maritimidade, gente, é a presença do mar. Então, essas regiões aqui, olha, que estão próximas ao mar, tanto essas aqui como também as regiões de ilhas, elas são mais chuvosas e têm invernos menos frios. Por quê? Por causa da influência das massas de ar úmidas que vêm do oceano, contribuindo para tornar o clima dessas regiões mais chuvoso e tornar os invernos menos frios. Por quê? Porque a água, gente, ela
funciona aí ela equilibra a temperatura. Então, vou dar um exemplo aqui dos desertos. Os desertos praticamente não chove, muito seco. Quando não tem a presença da umidade, da água, a temperatura fica meio desequilibrada. Durante o dia esquenta demais e à noite esfria demais, porque não tem a água para regular a temperatura, tá? É o que acontece aqui. Como tem a presença da água, da umidade, o inverno não se torna tão frio, porque a água ela dá aí, a umidade ela dá essa equilibrada na temperatura. Então, esse é o efeito da maritimidade. Já a continentalidade é o contrário. Atua nas regiões que ficam mais distantes do mar. Então, essas regiões aqui interioranas, o interior do continente. Aqui, o que vai predominar são massas de ar mais secas, contribuindo para a formação de climas um pouco mais secos, né? Menos chuvosos. E também terá invernos muito frios, muito rigorosos, porque não tem a presença da água, da umidade para equilibrar. Então, no inverno fica muito frio, certo? É basicamente isso. Maritimidade é a influência do oceano, continentalidade é a influência das massas de ar mais secas do interior do continente. E agora vamos ver os climas da Europa. Olha só a variedade aqui. Temos o clima mediterrâneo, o temperado, o semiárido, o frio e o polar. Vou falar só um pouquinho de cada um deles. Olha só, o clima polar, gente, ele predomina nessa região norte aqui, ó, da Europa, principalmente acima do Círculo Polar Ártico. E ele se caracteriza por ser extremamente frio, as temperaturas aí abaixo de zero, praticamente o ano inteiro. Esse segundo clima aqui, olha, está destacado na cor roxa, é o clima frio. E como o próprio nome diz, ele é frio. As temperaturas aí são muito baixas e ele vai predominar aqui, olha, na norte da Rússia, parte da Noruega e também da Suécia, tá? Então é um clima aí que tem os verões bem curtinhos e o inverno bem longo e rigoroso. O terceiro tipo de clima é o clima temperado, que é esse que está aqui destacado na cor mais bege. Ele predomina em grande parte da Europa e ele se caracteriza, gente, é aquele clima que apresenta as 4 estações bem definidas. Então, 3 meses de verão mais quente, 3 meses de inverno muito frio, 3 meses de primavera e outono aí, no caso de temperaturas mais amenas, mais agradáveis, enfim, aquelas 4 estações bem definidas, tá? Lembrando que existem 2 tipos de clima temperado. O clima temperado oceânico e o continental. O temperado oceânico, gente, ele predomina, deixa eu pegar outro mapa aqui, olha. O oceânico é esse destacado na cor verde. Ele predomina nas regiões próximas ao mar. Então, ele tem a influência da maritimidade, como eu já expliquei. Ele vai ser mais chuvoso e os invernos menos rigorosos, por causa da influência da umidade. E o clima temperado continental, ele vai predominar aqui, ó, no interior do continente. Ele vai ser um pouco menos chuvoso do que o oceânico. E ele vai ter invernos bem rigorosos, bem frios, por causa aí, né, da ausência da umidade também. O que vai predominar e atuar é a continentalidade, certo? Outro tipo de clima aqui, olha, vamos para cá, para o sudeste da Europa, aqui a gente encontra o clima semiárido, que lembra o nosso. A diferença é que lá as temperaturas são baixas, né? É frio. Então, ele é um clima mais seco. Ele vai ter aí um verão bem quente e um inverno bem frio, por causa também da ausência da umidade, certo?
E um outro tipo de clima aqui, olha só, ainda temos o clima mediterrâneo, que é esse que está destacado na cor rosa. O clima mediterrâneo, gente, ele é um clima mais quente e mais seco. Assim, ele tem verões quentes e secos e invernos mais frios, né, e chuvosos. Mas no geral, ele tem a característica assim de ser quente e mais seco, porque ele recebe muito a influência das massas de ar tropicais que vêm do norte da África, que são massas de ar mais quentes e secas, certo? E ainda nós temos aqui, olha só, o clima frio de montanha, que é esses que estão destacados aqui na cor rosa, nesse outro mapa, que é justamente um clima muito frio, que atua aí no topo das montanhas, porque quanto maior a altitude, menor a temperatura, certo? E é só isso. E aí nós temos uma atividade para que a gente possa praticar e aprender. Um abraço, bons estudos!